Shalom, eu estou aqui para fazer mais um vídeo concernente aos manuscritos, né? Temos aí dois textos consagrados aí segundo os estudiosos. Um texto ele é chamado de texto majoritário, texto recebido ou texto receptus. É a mesma coisa. Quando você vê a expressão texto majoritário, os manuscritos datados do século 8, 9, 10, 11, 12, que são os manuscritos mais novos que temos. A maioria deles são no texto majoritário. Também temos o texto crítico. O que é o texto crítico? É os manuscritos mais antigos, datados ali do 4º, 5º século. Temos papiros antigos do 1º século até com registros de João, do capítulo 18 de João. Temos ali papiros, como o papiro Highland, se eu não me engano. Também temos os minúsculos, os unciais, que são pequenos fragmentos que contêm ali alguns trechos da Bíblia. Aqui eu quero especificar um texto que temos num texto antigo, ou temos no texto majoritário, mas não temos no texto antigo, no texto recebido. Aqui em Colossenses 1,14, as Bíblias que tem um texto crítico é a Bíblia NVI, que é a nova versão internacional, Bíblia de Jerusalém, Bíblia Linguagem de Hoje, Bíblia Viva, a Bíblia Judaica, Bíblia Pastoral. Todas essas versões ela é baseada no texto crítico, nos manuscritos mais antigos. E a versão corrigida, que é a que mais usa hoje, ela é baseada num texto majoritário, que é o texto recebido. Ok, pessoal? Então eu quero aqui em Colossenses 1,14, eu vejo onde os defensores do texto majoritário diz que o texto crítico adulterou isso aqui, anulando aqui um termo. Olha só como diz no texto crítico. Bíblia de Jerusalém diz, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Está assim no manuscrito antigo, no mais antigo, datado do 4º século. Agora temos num manuscrito mais novo. Olha só como é que temos aqui, ó. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então você viu aí uma pequena diferença, que o texto majoritário, ele tem um termo ali, pelo seu sangue, afirmando que a redenção é pelo sangue de Cristo. Já o texto crítico, ele não tem esse pelo seu sangue. Ele não existe isso. Aqui ele diz, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então o texto crítico diz que a remissão é por Cristo. Se você ler o verso 13. E o Colossenses 1,14 no texto recebido diz que a remissão é pelo sangue de Cristo. Então a argumentação é que o texto crítico está omitindo a lei, está negando que a remissão é pelo sangue. Mas isso é uma mentira. Eu vou aqui mostrar para vocês que o texto crítico ele não faz isso. Eu vou dar aqui exemplos. No próprio texto crítico, aqui em Efésios capítulo 1, verso 7, é dito. Vou ler o 6 e o 7. Efésios 1, 6, 7. No texto crítico, observe. Para louvor e glória da sua graça, com o qual ele nos agraciou no amado. E é pelo sangue deste que temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, peraí. Se o texto crítico, os manuscritos mais antigos, ele tirou Colossenses 1,14, o termo pelo seu sangue de propósito, então por que ele deixaria em Efésios 1,7? Não tem lógica. Se a missão deles fosse adulterar o texto, eles tiravam também de Efésios capítulo 1, versículo 7. Agora observe também que, vou ler agora no próprio texto recebido, onde também afirma que a remissão não é só pelo sangue. Aqui em Romanos capítulo 3, verso de número 24 diz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Observe que o próprio texto majoritário, nesse texto de Romanos 3 e 24, ele diz que a redenção é em Cristo Jesus e não pelo sangue. Então será que o texto majoritário também estava omitindo, que estaria negando que a redenção é
pelo sangue de Cristo? Não, ele apenas não afirmou nesse texto. Assim como um texto crítico, ele não afirma em Colossenses 1,14 que é pelo sangue de Cristo que temos a redenção. Assim também como o texto majoritário, ele não afirma que temos a redenção dos pecados em Romanos 3:24. É a mesma coisa. Você olha para João, capítulo de número 1 e o verso de número 29. Olha só o que João aqui diz. Ó. Eu quero ler aqui para desvendar essa mentira que eles usam aí. Aqui diz: no dia seguinte, ele vê Jesus aproximar-se dele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João diz aqui em João 1,29, tanto num texto crítico quanto num texto majoritário, dizendo que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então por que João não disse eis o Cordeiro de Deus que por meio do seu sangue tira o pecado do mundo? Então, será que João estaria negando que a remissão é pelo sangue? Em hipótese alguma. João apenas não afirmou nesse texto. Assim como você pode ver lá em João 1,18, no texto majoritário, é dito o seguinte. Eu vou ler aqui. Vou ler aqui em João 1,18. Olha só como é que está aqui escrito. Ó. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então, esse texto aqui, do texto majoritário, que é os textos mais novos, datado do 8º, 9º, 10º século em diante, aqui diz que Filho unigênito. O texto crítico, o texto do 4º século, ele não diz Filho unigênito, ele diz Deus unigênito. Então veja que o texto crítico, em João 1,18, afirma a divindade do Messias. E o texto crítico nega a divindade do Messias em João 1,18. Mas dentro do texto crítico, a gente encontra também partes que afirmam a divindade do Messias. Então, o texto majoritário, ele não nega, ele apenas não afirma a divindade do Messias em João 1,18, coisa que o manuscrito antigo afirma. Então, eu particularmente sou a favor do texto crítico, porque o texto recebido, como ele é mais novo, cópia de cópia de cópia de cópia de cópia, então sempre havia um acréscimo do escriba. Dentro da crítica textual, há uma parte que diz que, para saber qual é o texto mais fiel, é dito que o texto mais fiel é o que tem o versículo menor. Por quê? Porque os escribas, se você pega a história, você vê que eles acrescentavam dados, mas não omitia. Era muito difícil um escriba omitir alguma frase. Às vezes eles esqueciam, ele pulava uma linha, deixava uma linha em branco, mas era muito difícil isso acontecer. Então, o texto menor, ele é mais fiel, porque o escriba, quando ele ia copiar, ele sempre tem uma maneira de acrescentar algo ao texto para dar sentido. A leitura mais difícil é a mais confiável. Por quê? Porque o texto crítico, ele tem a leitura mais difícil e o majoritário é mais fácil. A mais fácil é a seguinte, é que eles facilitavam a leitura para o leitor ali entender. Mesmo não mudava nada, não tinha importância isso aqui que está aqui acontecendo dentro de Colossenses 1,14, no texto majoritário e no texto crítico. Não tem nenhuma importância isso, porque o texto crítico também afirma que a redenção é pelo sangue de Cristo, em Efésios 1:7, e entre outros textos, que se eu for pegar aqui, mostra no próprio texto crítico que a redenção é pelo sangue de Cristo. Porém, o texto mais majoritário, em Romanos 3:24, lá também é dito que a redenção é por Cristo e não pelo o seu sangue. Mas ali não está negando, ele apenas não está afirmando que a redenção é pelo sangue de Cristo naquele texto. Assim como eu usei aqui o exemplo de João, capítulo de número 1, verso 18. Então, eu só queria aqui responder essa questão, que eu já vi muitos indagando isso, falando que o texto crítico está errado, que tem uma alteração e que não sei o que. Então, o texto majoritário, os escribas têm a tendência de acrescentar para facilitar a leitura. Então, o texto mais difícil é mais fiel, porque eles não iriam deixar uma leitura difícil, eles facilitavam. Então, essa
é um dos fatores porque eu fico com um texto crítico. Depois eu vou fazer outro vídeo falando novamente sobre as variantes textuais que temos hoje em nossas Bíblias. Eu vou falar mais sobre variantes textuais dentro das escrituras do texto majoritário e o texto crítico, para vocês aí ver, mas isso não vai afetar em nenhuma doutrina bíblica, não afeta particularmente em nada, só muda a expressão assim. Exemplo, tem um versículo que fala Senhor, em outro manuscrito fala Cristo, então não vai mudar praticamente nada. Senhor é Cristo, não dá em nada, ele apenas muda algumas coisas, mas não afeta nada. Então é isso aí, pessoal, espero ter ajudado vocês aí com mais um texto, aqui falando sobre o texto majoritário e o texto crítico, que nenhum nega nada, e o texto crítico ele não nega que a redenção é pelo sangue de Cristo, muito pelo contrário. Ok, pessoal, então é isso aí, espero ter ajudado vocês com mais um texto, e compartilhe aí este vídeo, ajuda pessoas aí a aprender mais um pouco sobre este assunto que é muito importante, né? Então é isso aí, pessoal, e deixa aí o seu like e compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Ok, pessoal? Então é isso aí, fiquem todos na paz.